Hoje eu vou atender um pedido de vocês. No último vídeo em que eu falei sobre Wicked for Good, o Davi Nunes deixou lá nos comentários que eu falasse sobre o Daniel Day-Lewis e as chances dele ganhar o 4º Oscar da carreira. Então, pedido feito, pedido atendido. Esse é o tema do vídeo de hoje. Daniel Day-Lewis com o novo filme da carreira, Anemone. O Daniel Day-Lewis é uma lenda no cinema mundial, prestigiado pela crítica, público e pela própria indústria. E a história no Oscar deixa isso muito claro. O britânico possui 6 indicações ao Oscar em 3 décadas diferentes. Logo de cara, o Day-Lewis venceu com Meu Pé Esquerdo, uma atuação de entrega física absoluta, em que chegou a quebrar costelas durante as gravações. Na ocasião, superou Tom Cruise, vindo forte com Nascido em 4 de Julho e o Morgan Freeman, do ganhador da edição de 1990, em Conduzindo Miss Daisy. 4 anos depois, ele apareceu novamente em Melhor Ator com Em Nome do Pai. A temporada, que ainda trazia Liam Neeson com A Lista de Schindler e Anthony Hopkins por Vestígios do Dia, foi dominada pelo Tom Hanks de Filadélfia. Em 2003, o Daniel Day-Lewis ficou muito perto da 2ª estatueta da carreira. Ele interpretou Bill the Butcher em Gangues de Nova York e passou por cima do protagonismo do Leonardo DiCaprio. Ele colecionou prêmios ao longo da temporada, incluindo o SAG e o BAFTA. Porém, no Oscar, ele foi surpreendido com a derrocada do filme do Scorsese e também com a vitória do Adrien Brody por O Pianista, que na ocasião se tornou o mais jovem vencedor da categoria em toda a história do Oscar. A 2ª estatueta, porém, não demorou. Em 2008, o Day-Lewis não deu mínimas chances para os adversários e dominou de forma absoluta Melhor Ator com Sangue Negro. E não tinha como ser diferente. O Daniel Plainview é, sem dúvida, a maior atuação da carreira do britânico e uma das melhores a já terem vencido a categoria na história da premiação. 5 anos depois, o Day-Lewis novamente foi dominante em Melhor Ator. O astro conquistou a 3ª estatueta da categoria com Lincoln, primeiro e até agora único filme ao lado do Steven Spielberg. Agora, diferente do que aconteceu em 2008, aqui nesse Oscar eu vejo uma atuação melhor entre os indicados do que a do Daniel Day-Lewis, que no caso era o Joaquin Phoenix de O Mestre. Porém, o longa do Paul Thomas Anderson chegou com poucas chances naquela temporada, tanto que ficou fora de melhor filme, um dos absurdos do Oscar na década passada. E aí é aquilo, gente, é um pacote completo. É o Day-Lewis trabalhando com Spielberg pela primeira vez, você tem o Day-Lewis com aquela dedicação absoluta, né, que ele não para de atuar mesmo depois do corta, fazendo Abraham Lincoln, que é um presidente extremamente querido pelos norte-americanos. Era impossível que fosse premiado outro nome, então é aquele Oscar que eu nem fico chateado porque o Joaquin Phoenix ganhou, porque ali não tinha condições de qualquer outro nome, nem mesmo se fosse Anthony Hopkins de O Silêncio dos Inocentes, Marlon Brando e O Poderoso Chefão, que tiraria aquele Oscar do britânico. Já em 2018, o Day-Lewis conseguiu uma justíssima indicação pelo excelente Trama Fantasma, segundo a parceria dele com o Paul Thomas Anderson. Dessa vez, porém, ele chegou sem maiores chances, afinal, todo o favoritismo era do conterrâneo dele, Gary Oldman, o qual venceu o Melhor Ator no mesmo modelo de Lincoln, ao interpretar Winston Churchill em O Destino de uma Nação. 6 indicações para um ator que não fica realizando um filme atrás do outro é uma média muito boa, mas isso não significa que não tenham tido esnobadas pelo meio do caminho. O Último dos Moicanos e O Lutador foram as maiores delas. O longa do Michael Mann decepcionou no Oscar 93, conseguindo apenas uma indicação com o melhor som, a qual acabou vencendo. Nem mesmo toda a imersão do Day-Lewis na preparação, ao morar em regiões de floresta, caçando e pescando igual ao personagem, sensibilizaram a academia. Já O Lutador era mais um trabalho do Day-Lewis com o diretor Jim Sheridan, de Meu Pé Esquerdo e também
Em Nome do Pai. O drama, entretanto, não saiu do lugar e ficou esquecido na temporada dominada pelo Jack Nicholson de Melhor é Impossível. Falando na lenda, o Jack Nicholson, junto com Daniel Day-Lewis e o Walter Brennan, eles são os únicos homens a terem 3 estatuetas nas categorias de atuação. Só que aqui tem um detalhe que é vantajoso para o Day-Lewis. O britânico é o único que venceu essas 3 vezes em melhor ator principal. Uma das 3 estatuetas do Jack Nicholson é em ator coadjuvante com o Laços de Ternura. As 2 outras, Um Estranho no Ninho e Melhor é Impossível, foram vencidas no Oscar de melhor ator principal. Já o Walter Brennan ganhou todas as estatuetas dele como coadjuvante. E aí entra o fato que pode colocar o Day-Lewis na história. Ele, se vencer a 4ª estatueta no ano que vem, ele iguala a Katharine Hepburn, que é a única pessoa entre homens e mulheres a ter vencido o Oscar 4 vezes. Mas vale lembrar que uma dessas vitórias foi em atriz coadjuvante. Ou seja, se o Day-Lewis vencer, ele vai se tornar o único a ter conquistado as 4 estatuetas na categoria principal de atuação masculina no caso. E a missão para isso cabe a Anemone. Primeiro trabalho do astro em 8 anos, o drama dirigido pelo Ronan Day-Lewis, filho do ator, traz o astro interpretando um ex-soldado irlandês, vivendo ao lado do irmão em uma casa distante. Assombrado pelo passado, ele entra em um estado de paranoia, enquanto encara todos os seus demônios. Pelo trailer, o Day-Lewis lembra um pouquinho ali o Daniel Plainview de Sangue Negro, um personagem sombrio, com aquelas tensões do passado voltando para atormentá-lo, paranoico, enfim. E o filme, o clima, lembra também um pouco o Farol, só que menos sanguinolento, menos violento, mas com esse clima também de uma região distante que vai aflorando coisas do passado na cabeça dos protagonistas. E um detalhe interessante é que o Day-Lewis ele pode, nesse Oscar, ir além de melhor ator. Ele, junto com o filho, é um dos roteiristas do projeto e está mirando a categoria de roteiro original. Porém, ali a situação é um pouquinho mais complicada. 2 das 5 vagas já contam com donos. Pecadores e Valor Sentimental estão praticamente garantidos. Se, depois da caçada, confirmar as expectativas, a tendência é que também seja indicado. Daí, restam 2 vagas, que devem ficar entre Marty Supreme, Família de Aluguel, Sorry Baby, It Was Just an Accident e Jay Kelly. Resumindo, tá difícil imaginar o Daniel Day-Lewis indicado a melhor roteiro original. Mas, para melhor ator, aí sim. Aí dá para acreditar que as chances dele são bem maiores. O britânico sempre será levado em consideração na categoria, independente do que venha a fazer. Sites como Next Best Picture e Variety já o colocam próximo da indicação. Um ponto a favor do astro de Anemone é que ele possa representar a experiência dentro de uma lista que poderá contar com atores muito jovens, como Timothée Chalamet, Jeremy Allen White e Michael B. Jordan, ou de marinheiros de primeira viagem no Oscar, como Wagner Moura e o Dwayne Johnson. É claro que há outras opções de intérpretes que já têm uma rodagem no Oscar, até premiados já foram, que podem ser essa voz da experiência na categoria do ano que vem. Entre eles, George Clooney com Jay Kelly, Leonardo DiCaprio com Uma Batalha Após a Outra e o Brendan Fraser de Família de Aluguel. Só que, mesmo sendo atores gigantes, Leonardo DiCaprio nem se fala, o Day-Lewis está num patamar acima. Já o vejo ali na conversa com lendas ao lado de Katharine Hepburn, Bette Davis, Ingrid Bergman, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro e por aí vai. Fora que o Day-Lewis falou lá em Trama Fantasma que iria se aposentar e agora está voltando. Agora ele volta e a gente não sabe se ele vai fazer um próximo filme. Talvez Anemone seja
o último longa da carreira dele. Então muita gente pode olhar e falar, essa é a última oportunidade, a gente não pode deixar passar, vamos indicar o cara de qualquer maneira, especialmente os eleitores mais jovens que têm o Day-Lewis como referência. É a oportunidade talvez da vida deles votarem no britânico pela primeira e talvez última vez. Por outro lado, esse também pode ser um calcanhar de Aquiles para o Day-Lewis. Afinal, muitos votantes podem olhar também e falar com razão que o Day-Lewis já tem muito Oscar, que o Day-Lewis já tem muitas indicações, todas justíssimas, beleza, mas já tem o suficiente, ele já está na história do Oscar, não precisa de mais uma estatueta, não precisa de mais uma indicação. E aí, quando você olha uma temporada com tantos nomes interessantes, tantos nomes bons, alguns com a possibilidade de chegar talvez pela única vez no Oscar, como é o caso do Wagner Moura, ninguém garante que ele vai conseguir outros grandes papéis, a gente torce, mas nada garante que ele vai ter algo tão forte assim como o Agente Secreto. Então, muita gente pode olhar, mano, pra que o Day-Lewis de novo? Vamos apostar no Wagner Moura, vamos no Jeremy Allen White, entre outros, sabe? Então é um duelo que vai ter dentro da academia. Seguir prestigiando uma lenda ou considerar que já foi suficiente, agora é a hora e a vez de outros nomes. Mirando o melhor filme, hoje o maior desafio de Anemone é a disputa interna na Focus Features, que vai ser pesadíssima. O estúdio chega para a temporada com grandes filmes. Hannet, um novo filme da Colisau, é um deles. Tudo vai depender da passagem pelo Festival de Veneza, onde concorre ao Leão de Ouro. Por lá, Bugônia já saiu bastante elogiado pela imprensa, que destacou especialmente a Emma Stone e o Jesse Plemons, o qual pode ser um adversário interno do Day-Lewis, mirando melhor ator. Correndo por fora, ainda tem Song Sang-Blue, com o Hugh Jackman de protagonista. A força de Anemone começa a ser medida agora no Festival de Nova York, que vai ter cobertura do Cine7 lá no site, só para vocês ficarem sabendo, que acontece no final de setembro e início de outubro. Olhando para o Daniel Day-Lewis, especificamente em melhor ator, ele é um cara que, como eu disse, não tem temporada de premiações em que ele esteja que o nome não apareça ali entre as possibilidades. É um nome forte, tem chances muito boas de ser indicado, mas até o momento não sinto que ele ainda conseguiu furar a bolha da disputa pela estatueta que até o momento deve ficar concentrada entre o Timothée Chalamet e também o Jeremy Allen White. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira com mais Oscar 2026. A gente se encontra, até lá, tchau!